Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, quinta semana da Quaresma. Evangelho de São João, capítulo 8, versos 31 a 42. Praticamente às vésperas do início da Semana Santa deste ano litúrgico, nos deparamos com alguns textos, os quais nos falam abertamente a respeito de tipos de provações. Na primeira leitura, por exemplo, temos o clássico texto onde 3 jovens tementes a Deus e muitos fiéis aos preceitos divinos são o alvo da vez da fúria de Satanás. Sidraque, Misaque e Abidênago são forçados pelo rei Nabucodonosor a rejeitarem o único Deus de Israel para adorarem os ídolos fabricados pelo próprio rei. Estamos falando aqui, é bom lembrar, de pessoas, 3 jovens, que realmente sabem o que querem para as suas vidas. Aqueles jovens sabem onde colocaram a fé deles e sabem igualmente que Deus nunca irá abandoná-los. Por isso, sem desrespeitar o rei, eles deixam claro que não irão negar o Deus de Israel para adorar tipos de deuses falsos que são fabricados pelas mãos humanas. O resultado parece estar contrário no início, quando eles falam isso para o rei, pois os jovens foram jogados em uma fornalha ardente, e mesmo dentro da fornalha, os jovens não cessaram de louvar, agradecer e rezar a Deus. Deus nunca abandona os seus filhos que são fiéis a eles. Vemos nessa cena um exemplo fortíssimo que arrepia todo o corpo só de pensar naqueles jovens dentro daquela fornalha ardente. O que você faria no lugar deles? Pense aí. Talvez muitas pessoas nunca precisaram passar por fornalha como esta, citada na primeira leitura. Mas pode ser que pessoas passem por incontáveis outros tipos de desafios ou provações em suas vidas. O que fazer quando a provação bater à porta? Devemos olhar exemplos como este desta primeira leitura, destes jovens, mesmo na dificuldade e todos naquela situação contra eles, mesmo assim eles continuaram fiéis a Deus. O resultado foi um grande milagre diante do rei e de toda a sua corte. Deus enviou um anjo para protegê-los de todas aquelas chamas e eles não foram atingidos por nenhum tipo de fogo. Assim o rei reconheceu o grande milagre, se converteu e libertou os jovens e ainda mandou promulgar novos decretos favoráveis a respeito do Deus único de Israel. No Evangelho de hoje, ocorrem outros tipos de provações com o Filho de Deus, o qual enfrenta alguns judeus infiéis, que são, aliás, os quais perseguem com desejo de matar o Filho de Deus. Mesmo assim, Jesus ainda tenta salvá-los de seus pecados. Por isso, Jesus diz a eles que para se salvarem devem permanecerem e serem fiéis ao Filho de Deus. Veja que os ouvidos daqueles judeus estão mocos e não escutam, cumprindo assim várias profecias do Antigo Testamento. Também a cegueira do pecado deles deturpa toda a visão. Não reconhecem o Filho de Deus. Pensam estar sendo fiel ao pai Abraão, mas mal sabem eles que estão sendo seduzidos pelo diabo a cometer o pecado da rejeição contra o Filho de Deus. O mesmo pecado, aliás, que o rei Nabucodonosor, na primeira leitura de hoje, queria que os 3 jovens cometessem. Veja que a fidelidade dos jovens na primeira leitura rendeu a eles a permanência de Deus em suas vidas e assim obtiveram de Deus uma grande proteção e um grandiosíssimo milagre. Já no Evangelho, com um discurso claríssimo, Jesus tenta alertar os judeus infiéis a permanecerem com ele, para que eles possam ser salvos por Deus. Notem
o quanto é importante conhecer a verdadeira fé que Jesus Cristo instituiu, a fim de que as pessoas não sejam facilmente enganadas. A fidelidade a Jesus Cristo nos liberta dos vários tipos e falsos deuses que tentam imitar o verdadeiro Deus uno e trino que Jesus Cristo nos mostra. Não vacile na fé, saiba escolher o lado correto, o lado certo, e permaneça com Jesus em todo o tempo da sua vida, até mesmo nas possíveis provações, e verá como Deus lhe protegerá em todo o tempo, local e situações diversas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.